Vamos voltar aqui a São Paulo, porque vizinhos fazem abaixo-assinado contra o projeto da prefeitura que prevê a construção de casas para moradores em situação de rua. A gente sabe que toda essa questão é muito polêmica, né? Toda a Cracolândia, nós estamos tendo conflitos diários lá na região central aqui da capital paulista, as operações que são realizadas. A gente sabe que em ano de eleição também muitas operações que são realizadas. Nós temos também essa questão que pode envolver toda a situação também eleitoral, que ajuda com que haja, todo mundo quer mostrar serviço, mas claro que nós tivemos a desarticulação ali da Praça Princesa Isabel, mas os dependentes químicos e também até a questão da criminalidade eles não deixaram, portanto, a região central de São Paulo, e nós vamos agora trazer essa reportagem aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Daqui a pouco, então, traremos essa reportagem aqui e nós vamos dar prosseguimento, né, ao Jornal da Manhã, segunda edição, trazendo justamente as informações, né, que nós temos nesse momento, então, na expectativa da confirmação, uma situação muito delicada ainda, acompanhando os desaparecidos que tivemos lá, o Bruno Pereira e também Dom Philips, na região, portanto, lá do Amazônia. Não há uma confirmação por parte das autoridades ainda em relação à localização dos seus corpos e também a próprio trabalho. O que existe de oficial nesse momento é que nós temos, então, pertences que foram, de fato, localizados, portanto, lá na região do Amazonas. E daqui a pouco nós traremos também mais detalhes sobre essa situação, que já dura uma semana. Há uma repercussão mundial em relação ao paradeiro de Bruno Pereira, que é indigenista, e também do jornalista britânico Dom Philips, manifestações aqui na Inglaterra, no Reino Unido. E também nós temos agora, portanto... Vamos voltar às ruas aqui de São Paulo, então o João Vitor Rocha está conosco. João Vitor, mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, você fala aí da região, nós falamos justamente desses confrontos, dessa tentativa, né, de desarticulação da Cracolândia e também uma destinação, uma ajuda às pessoas, João Vitor. Exato, Marcelo. É esse abaixo-assinado que você estava falando dos moradores aqui do bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo, contrário à criação dessa espécie de conjunto habitacional para pessoas em situação de rua que a prefeitura está programando para criar aqui no centro de São Paulo. Os moradores do bairro do Bom Retiro, eles argumentam que este conjunto habitacional, essa chegada das pessoas em situação de rua ao bairro, pode causar uma desvalorização das suas residências e especificamente dos seus comércios também, e também um maior sentimento de insegurança. Eles fazem até uma espécie de comparação com um sentimento de insegurança nas regiões de Campos Elíseos e de Santa Cecília após a chegada dos usuários de droga que saíram da Praça Princesa Isabel após aquela mega operação no mês passado para tirar os usuários da Praça Princesa Isabel, e eles acabaram indo para os bairros de Campos Cecília, de Santa Cecília e Campos Elíseos. Então, os moradores do bairro do Bom Retiro estão fazendo este abaixo-assinado. Por outro lado, a prefeitura informou que esse projeto, que é chamado de Vila Reencontro, ele está em fase inicial ainda, já foi feita uma licitação para a criação de 350 unidades habitacionais para que as famílias possam morar por lá. E além desse serviço das moradias, também nessa espécie de conjunto habitacional vão ser oferecidos diversos outros serviços para que possa ajudar a vida desses moradores de rua. Serão 1.200 vagas para as pessoas em situação de rua, prioritariamente para famílias com e sem crianças e também para idosos que estejam há menos de 2 anos morando na rua, exatamente nesse período de pandemia da Covid-19, e também as pessoas vão poder morar nesse conjunto habitacional, digamos assim, entre 12 e 18 meses, ou seja, entre 1 ano e 1 ano e meio. Este é o projeto da prefeitura e o prefeito Ricardo Nunes já anunciou que deve abrir as primeiras vagas nessa espécie de conjunto habitacional a partir do 2º semestre. Porém, os moradores lá do bairro Bom Retiro estão fazendo esse abaixo-assinado contra esse projeto da prefeitura, Marcelo. Exatamente, né, João? A gente sabe que é uma situação extremamente delicada. Quem nos acompanha por imagens aí observa, né, o trabalho que foi feito da reportagem Jovem Pan, trazendo esse cenário que, infelizmente,
não mais é restrito às grandes cidades, grandes metrópoles brasileiras, mas também as mini cracolândias e cracolândias também estão se expandindo para praticamente todo o Brasil. E agora fica a expectativa de poder haver uma mudança nesse cenário aí. A gente sabe que é algo extremamente delicado, né? Muitas tentativas já foram feitas, também operações policiais já foram feitas. Já foi dito até o seguinte, que seria a operação final, que nunca mais iria ser necessário fazer. A gente observa que a situação é muito diferente, mas de qualquer forma, então, há resistência por parte de quem mora no centro de São Paulo. Então, João. Exato, Marcelo. Nesse caso específico da Vila Reencontro, que é esse projeto que nós estamos falando agora, existe esse abaixo-assinado contrário à chegada desse conjunto habitacional, lá no bairro do Bom Retiro, bom a gente lembrar. Mas em outros bairros, especificamente esse do Campos Elíseos e de Santa Cecília, que são aqueles dois bairros que a gente já vem trazendo aqui na reportagem da Jovem Pan há mais de um mês, que é o local onde os moradores de rua, os usuários de droga, saíram da Praça Princesa Isabel e foram se localizar exatamente nessa região. Eles inicialmente ficaram na região da rua Helvétia, que era aquele famoso fluxo onde as pessoas vão lá para consumir drogas e os traficantes também vão lá para vender drogas. Quase que diariamente, como você bem falou, Marcelo, a Polícia Civil, o Guarda Municipal, a Polícia Militar fazia ações lá para prender as pessoas, prender traficantes que estivessem lá na região. E a cada momento que a polícia fazia essas ações ali na região da Helvétia, os usuários acabavam migrando para algumas outras ruas, acabaram dispersando e depois voltavam para a Helvétia. Então acabou mudando completamente o dia a dia das pessoas que moram no Campos Elíseos e também na Santa Cecília. Chegaram a fazer reuniões com o prefeito Ricardo Nunes pedindo uma solução, que até agora essa solução não chegou. A gente bem lembra que essa questão da Cracolândia já são quase 3 décadas um problema aqui em São Paulo constante, só que agora, com a Operação Sufoco, o governo de São Paulo e a prefeitura pelo menos tenta, digamos assim, de forma semanal, achar uma solução de uma questão policial para essa questão da Cracolândia. Depois desse momento policial, a prefeitura vai tentar fazer uma questão habitacional, que é exatamente um desses projetos que a gente falou agora, do Bom Retiro, e também teremos um outro conjunto habitacional que deve ser criado exatamente ali na Praça Princesa Isabel, e também as questões de saúde pública, com a entrada compulsória desses usuários de drogas sendo assinado por um médico e por familiar. Então é um conjunto de 3 fatores, né? Tem a questão policial, também tem a questão habitacional e também de saúde, Marcelo. João Vitor Rocha, daqui a pouco ele volta conosco aqui na Jovem Pan. E lembrando que o centro é uma região extremamente composta por infraestrutura, transporte, água, luz. Então, a revitalização do centro também, que é muito prometida, precisa de fato sair do papel. Uma região aí que é bem servida de transporte, metrô, trem, ônibus, tem internet, tem água, tem esgoto. Quer dizer, aquela ideia de levar a população a morar cada vez mais longe do centro expandido acabou, que toda essa infraestrutura custa muito caro. Então é preciso de fato revitalizar e ajudar essas pessoas que estão aí, como o João disse, há décadas no centro da capital paulista.